E continuando falando sobre política, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara aprovou na quarta-feira, por 35 votos a 15, uma proposta de emenda à Constituição que, na prática, proíbe o aborto no Brasil, mesmo nas situações já autorizadas em lei ou por decisão do STF. Apresentada em 2012 pelo ex-deputado Eduardo Cunha, a PEC inclui a expressão, abre aspas, desde a concepção, fecha aspas, no trecho da Constituição que trata dos direitos e garantias fundamentais e prevê a inviolabilidade do direito à vida também, entre aspas. Enfim, uma confusão, hein, Wilson? E que pé isso tá? Isso vai avançar? Não vai? Isso deve cair? Qual é a temperatura disso aí no Congresso? Definitivamente uma sessão tensa ontem, meu caro Zé Inácio Pilar. O fato é que essa PEC ela foi aprovada ontem na CCJ, mas não há expectativa de que ela de fato avance para a comissão temática, por exemplo, ou mesmo para o plenário da casa. O fato é que definitivamente esse caso despertou paixões. Tem manifestação da direita e da esquerda. Mas eu quero começar ouvindo primeiramente a relatora do caso na CCJ, a deputada federal Cris Tonieto, por favor. A PEC, na verdade, ela está explicitando algo que já é implícito pela Constituição, e eu deixo claro o motivo. Nós temos, por exemplo, no nosso artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 2º, que diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Não podemos olvidar o fato de que o Brasil ele é signatário de tratados internacionais, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que deixa muito claro a questão de defesa da vida desde a sua concepção, como já foi ventilado em relação ao artigo 4º, já foi mencionado o artigo 4º aqui do próprio Pacto de São José da Costa Rica. Da mesma maneira, esse Pacto de São José da Costa Rica ele tem natureza supralegal. E ali já tem a garantia, tanto da personalidade jurídica, o reconhecimento da personalidade jurídica, bem como o direito à vida desde a concepção. Então, se a Constituição Federal ela não exclui direitos decorrentes de tratados internacionais, embora a Constituição esteja acima, o tratado ele está abaixo porque ele tem natureza supralegal. Então, ao inserir a expressão desde a concepção, no artigo 5º, colocando-se ali a inviolabilidade do direito à vida como cláusula pétrea, desde a concepção, a Constituição, primeiro, ela faz o óbvio. Então, mas nem todo mundo pensa assim. Por exemplo, teve deputado que justamente pensou o contrário, não é? Vamos falar sobre isso com o deputado Bacelar. Ontem, depois de uma longa e exaustiva discussão, que durou cerca de 6 horas, a Comissão de Constituição e Justiça votou pela admissibilidade da PEC que proíbe o aborto no Brasil. Esse é o primeiro passo. Agora deverá ser criada uma comissão especial que estudará o mérito da proposta. E que proposta é essa? É uma proposta que impede, inclusive, as 3 situações que a legislação hoje admite o aborto no Brasil: risco de morte da mãe, gravidez fruto de estupro e fetos anencéfalos. Na verdade, essa proposição considera a mulher apenas a depositária de um futuro ser humano, sem se atentar para as graves consequências de uma gravidez das condições que eu falei anteriormente e as consequências sociais, físicas, emocionais, psicológicas e econômicas da mulher. É um desrespeito à autonomia e à liberdade da mulher brasileira. É voltar à década de 30 do século passado. Espero que na comissão de mérito essa proposta seja derrotada. E sabe quem comemorou? Foi ele, Eduardo Cunha, lembra? O ex-presidente da Câmara? Por favor, vamos colocar o tweet do Eduardo Cunha, porque ele atuou como uma espécie de deputado oculto. Eu agradeço a Deus ter me dado a oportunidade de ter sido o autor dessa PEC, além de poder ter tido a minha filha, Daniele Cunha, podendo debater e votar essa proposta. O que se fala na CCJ é que o Cunha, ele mesmo, atuou pela aprovação dessa proposta, inclusive tendo influência sobre a bancada evangélica. Meu caro Zé Inácio, a verdade é a seguinte,
Essa PEC ela é uma PEC muito polêmica, é uma PEC que, como eu falei no início, ela não vai ter segmento no Congresso Nacional, mas ela serviu para uma coisa muito importante, para demarcar a posição dos deputados de direita, principalmente depois do que a gente viu ao longo dessa semana. A direita sofreu algumas derrotas no inquérito que mirou o Jair Bolsonaro e praticamente no Congresso Nacional se enterrou a história do projeto de lei da anistia. Então eles precisavam de uma pauta, de um projeto para chamar de seu para comemorar. E aí essa PEC acabou sendo a solução. Pois é, e para falar sobre isso, eu convido o nosso Rodolfo Borges a participar. E eu quero saber primeiro, Rodolfo, você acha que isso vai prosperar, que vai chegar nesse estágio de todo e qualquer aborto ser proibido no país? Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Não, concordo com o Wilson, não tem para onde ir essa história. A batalha foi travada e foi vencida no limite do possível. É ali. E a questão do aborto, a gente já tratou desse assunto várias vezes aqui, ela é um cavalo de batalha ideológico no Brasil. É uma questão que ela está pacificada na lei, mas tanto direita quanto esquerda, em alguns momentos, tentam puxar ou para liberar o aborto totalmente ou para proibi-lo totalmente. E aí fica nesse campo mesmo, do discurso. O detalhe interessante, especificamente dessa votação de ontem, é essa figura oculta do Eduardo Cunha, que aproveitou o fato de ele ser o autor dessa proposta para participar por meio da filha nessa discussão. Inclusive, ele foi usado pelos opositores ao projeto como argumento contra o projeto também. Falou, esse projeto aqui é do Eduardo Cunha, então é desqualificado porque é de um deputado cassado. Então, assim, foi digamos assim, o elemento que deu algum sabor a mais para essa questão, que de fato se encerrou, aparentemente, na própria CCJ. Agora, tem detalhe, diga. Inácio, só para complementar, é até uma maldade com o outro coautor dessa matéria, que é o deputado João Campos, do Republicanos de Goiás. Quer dizer, esse deputado, ele também fazia parte da bancada evangélica, inclusive ele foi presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Então, pode deixar a tela dividida, porque é até uma maldade com o João Campos, porque ele é tão autor quanto o Eduardo Cunha, mas no final das contas, quem levou o mérito acabou sendo o ex-presidente da Câmara dos Deputados.